Não é nada novo, mas que sempre traz implicações que a gente esquece. Abra sua Bíblia em Efésios. Já está valendo aí? Está valendo? Efésios capítulo 2. Eu nunca me lembro de ajeitar os slides, ó, irmãos. Abra aí, Efésios capítulo 2. Efésios 2, nós vamos do verso 1 até o 8, tá, irmãos? Mas o nosso verso, assim, para a gente parar, pensar e meditar, é o verso 1. Mas eu quero colocar os irmãos dentro do contexto. Olha aí o que é Paulo escrevendo à igreja aos Efésios. Ele diz o seguinte, ó. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram noutro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós, todos andávamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Senhor, muito obrigado pela tua palavra, mais uma vez diante de nós. Nos ajuda, Deus, a ser completamente absorvidos agora para o entendimento daquilo que precisamos saber agora, nesse tempo que vivemos. Principalmente, Deus, quando os nossos olhos olham para o mundo e vê cada vez mais distante de Ti, cada vez mais desorganizados na sua depravação. Esse texto, como tantos outros que nós meditamos, nos traz a certeza, a convicção de que todas as coisas estão sob a Tua providência. Até o mais depravado pecado, nada foge do Teu controle. E nós somos chamados hoje a lembrar da Tua ação miraculosa, que só depende de Ti, transformar um depravado em digno de salvação. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. O nosso tema de hoje, meus irmãos, Deus em seu envolvimento no mundo na conversão do homem. O homem aí é a humanidade. Você já deve ter ouvido falar, pelo menos aqui na igreja, a maioria dos irmãos já ouviu falar sobre isso, sobre duas linhas teológicas. A mais conhecida e a mais, como eu posso dizer, a mais aceita, né? A mais aceita, consciente ou inconscientemente. É a linha teológica chamada arminianismo. O que é que ela propõe? Que o homem tem que querer. Se o homem não quiser, a salvação não chega a ele. Mas, pastor, isso não é verdade? O homem não tem que querer? Tem, mas calma. Existe outra linha,
e a maioria dos irmãos aqui também já ouviram falar, que anda paralela com o arminianismo, que é o calvinismo. O que é isso? Calvinismo não é uma pessoa que é calvo, tá? Calvinismo é dado a um sujeito chamado Calvino, que surgiu lá no período muito conhecido por nós, que é a Reforma Protestante. Quando se fala em Reforma Protestante, a gente lembra mais do Martinho Lutero, certo? Mas na história da igreja, a posição do Martinho Lutero é de um que grita: o evangelho não é isso, o evangelho não é por obras, porque o catolicismo dizia isso, né? Vendia indulgência, vendia a salvação, certo? Mas no mesmo século, durante os 100 anos, onde nasceu Lutero, também nasceu Calvino, né? Nasceu primeiro em Genebra, mas a vida dele toda, teológica, foi ali na Suíça, nasceu na França, e toda a sua vida teológica foi em Genebra, na Suíça. Ele é conhecido e é dado a ele a fama do sistematizador das principais doutrinas bíblicas, certo? O que é isso? Sistematizar é você pegar, dentro de um conteúdo maior, e no caso, a Bíblia, assuntos, e tratar esses assuntos aonde ele aparece na Bíblia. Então, por exemplo, Calvino, ele ia falar sobre anjos. Anjos da parte de Deus e anjos demônio. Aí ele sistematizou. Abria lá o livro dele, chamado As Institutas, aí tinha lá um capítulo, vários capítulos, que ele falava onde aparecia anjo na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ele catalogava. Aqui faz referência a anjos malignos, aqui faz referências a anjos que adoram o Senhor. Aí depois ele pegava, dando só um exemplo, você entendeu o que é sistematizar. Ele pegava, por exemplo, o homem. Aí tudo que é referência ao homem, ele ia estudar. A queda do homem, o homem generalizando tudo, homem, mulher, tal. Pecado, Deus, entendeu? Aí teve uma hora que ele chegou na questão da salvação. A Bíblia fala de salvação de Gênesis e Apocalipse, não é só no Novo Testamento. E aí nessa busca dele, ele entendeu, não é o pensamento dele, é o pensamento da Bíblia que ele entendeu, e eu e muitos outros concordam. E esse texto que nós acabamos de ler aqui é a prova disso. Que prova? Que o homem, ele só consegue querer Deus, ou seja, só consegue querer a salvação se Deus intervir. O arminianismo, ele defende que o homem, ele quer na hora que ele quiser. Por isso que nós vivemos numa cultura que é muito forte. Você já deve ter ouvido falar sobre isso, sobre apelo. Vem para Jesus, e associar a salvação daquela pessoa, quando ela lá no meio da multidão, ela levanta a mão, ou ela vem para frente, não é? Não é assim? Aí diz, essa pessoa aceitou Jesus, não é? Pastor, isso é errado? Não, eu não estou querendo que vocês se agarrem a isso aqui, mas sim, na verdade, que está mais profunda do que isso. Para esse indivíduo sair lá do canto dele, ele levantar a mão, certo? Algo primeiro tem que acontecer no interior dele. Tem que acontecer no interior dele para ele querer. Olha o texto que nós lemos aqui. O homem está totalmente depravado. Olha o verso primeiro aí, ó, o que é que diz, ó. Ele lhes deu vida. Que vida é essa que ele está falando? É a vida nova, é a salvação, é a entrada no reino de Deus. E ele diz, ó, quando, aí pontua qual era a situação desse indivíduo, quando Deus dá vida a ele. Aí o texto vai dizer, quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. O que é que o morto faz? Você já deve ter ido no velório. O que é que o morto faz? Qual é a resposta, irmãos? Você já foi em velório? Vocês já foram em velório? Não chega lá, está dentro do caixão. O que é que ele faz? Hã? A irmã respondeu. É isso mesmo? Vocês concordam com ela? Irmãos? Sim ou não? Nada. Pronto, Deus está fazendo uma comparação de morto espiritualmente. Se um morto, aqui nós concordamos com a irmã, morto não faz nada. Quando ele vai fazer alguma coisa é feder, né? Quando fica podre. É a única coisa.
Aí Deus está fazendo um paralelo para eles entenderem. Morto espiritualmente é um indivíduo que não tem nenhum desejo, nenhuma vontade de querer Cristo. Certo? E hoje nós vamos fortalecer esse argumento. Ah, os arminianos são hereges? Não. Não. Eles entenderam errado. Entenderam errado. Se eles se aprofundar mais no texto, e muitos deles até reconhecem que estão errados. Mas como já é uma linha teológica de tradição, aí eles querem manter, porque o ser humano é assim, né? Ele não quer dar o braço a torcer. Mas o fato é que a providência de Deus na salvação é toda dele. Completa dele. Aí eu introduzo dizendo o seguinte, ó. A conversão cristã não é apenas uma mudança moral. Quando eu digo mudança moral, é aquilo que a gente vê. Certo? Não é só isso, é também isso. Emocional religiosa. Por isso que nos últimos domingos aqui eu tenho falado muito sobre isso. A diferença de ativismo e de devoção. Todo indivíduo, todo cristão que vive uma devoção a Deus, ele pratica o ativismo. O ativismo é fazer. Mas nem todo que faz, que é ativista, ele é, de fato, uma pessoa que está em devoção. Aí lembra que eu disse qual é a diferença? É porque normalmente o ativista, ele faz por fazer. Aquele que devota, não. Ele faz por prazer, independente das circunstâncias. Entendeu? Louva a Deus, fala de Deus, independente do que esteja acontecendo. Bom ou ruim. Né? Independente disso. No qual Deus intervém, ó, ele, a salvação, ela é um ato da providência salvadora de Deus, na qual o Senhor intervém soberanamente para libertar pecadores mortos espiritualmente e trazê-los à vida cristã. Olha para o texto nosso. O verso 1 nós já lemos. Aí passa só a vista. Verso 2, vai só aprofundando. Do verso 2 até chegar o verso 4, vai dizer que esses mortos, eles estavam presos na vaidade da carne, no diabo e no mundo. Na influência do mundo, do diabo e da carne. Dos desejos dele, da influência do mundo má sobre ele e da operação do diabo. Que o texto vai dizer mais na frente que eles eram filhos do diabo. Aí outra coisa para a gente sempre lembrar. Todo mundo, todo ser humano que nasce no mundo não é filho de Deus. É criação de Deus. Só são filhos de Deus aqueles que o têm como Senhor e Salvador. Aí separa. Filhos de Deus, filhos do diabo. Então, quem são os filhos do diabo hoje? Ó, vou dizer um negócio que vai chocar você. Mas é para chocar mesmo. Se o seu pai não for crente, a sua mãe não for crente, a sua mulher, o seu marido, o seu filho, são todos filhos do diabo. Não sei o que estou dizendo. O texto, a gente leu e diz, filhos do diabo. Mas, olha aí, sem querer ser redundante, mas sendo. Mas, no verso 4 aparece o mas. Que é a intervenção de quem? Então veja, do verso 1 até o 4, é Deus provando e mostrando que o homem está morto nos seus delitos e pecados. Ele não tem força contra o mundo, ele não tem força contra a carne, a sua própria vontade, e ele não tem força de vencer Satanás. Quem poderá nos livrar de tamanha iniquidade? Olha o que o texto diz. Mas Deus. Então corrobora o que eu estou dizendo aí. Ó. Deus intervém. É Deus. Não é o homem. Aí depois o homem responde. Na hora que Deus intervém, o homem responde. Ele não tem outra saída. Ele responde. Esse é o ponto. Seguindo aqui na introdução. Antes da conversão, o homem está sob o pecado, sob a ira de Deus. Ó. Vamos ler o verso 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Juntamente nos ressuscitou e com ele nos fez assentar. E ele fez para mostrar o quê? Para mostrar toda a sua riqueza da sua graça.
E ele diz, ó, não por obras, verso 9, para que ninguém se glorie. E aí ele diz que fez isso para que a gente caminhasse nas obras que ele preparou. Mas antes do verso 4, antes da intervenção dele, olha o que ele está dizendo, no finalzinho, éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira. Ira de quem? Ira de quem? De Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem não crê, perece. E na continuação do texto lá de João 3, verso 33, vai dizer, aqueles que permanecem incrédulos têm sobre as suas cabeças a ira de Deus. Por isso, eu disse para os irmãos aqui, o mundo precisa saber que o maior inimigo dele não é Satanás, não é o mundo, não é as suas vontades. Corroboram, mas o maior inimigo dele é Deus. E ponto final. Diante disso, meus irmãos, eu vou colocar aqui duas perguntas. Se alguém tiver coragem de responder, responda. Levante aí e diga. Que baseado nessas perguntas, nós vamos fortalecer o argumento de que a salvação é dada por Deus. O homem só quer depois que Deus o envolve. Isso é tão rebatido nas Escrituras, se você não percebeu, no nosso texto de hoje, de Ezequiel, olha aqui o que é que está escrito, ó. Não precisa abrir não. Olha o que é que está escrito aqui. Me diga, isso não é Deus sendo gracioso com a gente, dizendo assim, ó, hoje eu não vou deixar dúvida para você. Você teve responsabilidade de me querer, mas você não pode deixar de reconhecer que você só teve isso, essa coragem de levantar a mão, se foi o caso, de ir para frente, se for o caso, porque eu toquei dentro de você. Olha aqui o que é o capítulo que nós lemos hoje, trouxe para nós, ó. Não foi o capítulo 11 que nós lemos? O verso 19, ó. Está falando com um povo obstinado ao pecado. Aí diz assim, ó, eu lhes darei um só coração e porei um espírito novo dentro deles. Tirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os executem. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Está vendo aí? Aí não combina não com Efésios? Nós acabamos de ler aqui. Pois somos feitura deles, verso 10 de Efésios, capítulo 2. Criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. O que Ezequiel falou ali, Hebreus também fala. Jeremias também fala. Que Deus só tem um jeito de vocês me obedecerem. Só tem um jeito de vocês se voltarem para mim. Eu pegar a minha lei, que eu dei externa, e colocar dentro de vocês. Aí ele usa essa figura, eu vou tirar o coração de pedra, que é duro, e vou colocar um coração de carne. E aí era um simbolismo para aquilo que nós já temos hoje, o Espírito de Deus dentro de nós. Entendeu? Mas a pergunta está aí? Está aí a pergunta. Diante disso, surge a pergunta mais importante da vida espiritual. Está aí, ó. O que aconteceu quando você creu? Como Deus mudou seu coração para que Cristo se tornasse precioso? A pergunta aqui é essa, ó, se você não entendeu. Quando foi que você aceitou Jesus? Quando foi? Quando foi que você disse assim, não, agora eu sou de Jesus? Usando o parafraseado aqui de Efésios, agora eu não sou mais filho da ira, eu não sou mais filho do diabo. Agora eu sou filho de Deus. Quando foi? Algum de vocês aí teria coragem de dizer? Porque às vezes as pessoas não perguntam, você tem quanto tempo de crente? Aí você vai dizer o quê? Ah, eu tenho 10 anos. Aí se você tem 30 anos, então pressupõe que foi quando você tinha 20 anos, não é? Que de 20 anos para trás você não era crente. A pergunta é essa. O que aconteceu quando você creu? Como Deus mudou seu coração para que Cristo se tornasse precioso? Alguém? Corajoso aí? Vocês são crentes desde quando, meu povo? Hein?
Vocês são crentes desde quando? Vocês acordaram um dia e disseram, eu vou para a igreja agora eu sou crente. Foi assim, foi? Foi, irmãos? Foi não? Estava andando no centro, aí entrou numa loja, sentiu um calafrio, disse, agora eu sou crente. Foi assim? Então, pelo amor de Deus, como foi? Pelo menos um, irmão, para não ficar aqui, né? Pelo menos um. Diga aí como foi. Pronto, irmão. Pronto. E quando foi isso? Muito tempo. Não lembra quantos anos tu tinha? Nasceu crente. Em 2011, tu lembra onde tu estava, o que estava acontecendo? Fale. 1 Pedro. Pronto. Irmãos, é só para a gente entender. A maioria de vocês, não fique desesperado não, tá? A maioria de vocês aí nem lembra, né? Nem lembra, né? Eu até contei para vocês aqui a lembrança que eu tenho. A lembrança que eu tenho, eu tinha mais ou menos 10 anos de idade, na igreja que meu pai era pastor, lá no Parque Rio Branco. Alguns irmãos aqui sabem onde é. Não na igreja que depois cresceu, ficou grande estrutura. Aquela que era só... Os irmãos que sabem, alguns aqui. Eu me lembro que a lembrança que eu tenho, que eu me levantei, meu pai estava lá no altar, não era ele que estava pregando, eu não lembro quem era que estava pregando, não lembro do texto, não lembro nada disso. Eu só lembro que eu cheguei do lado da minha mãe sentada aqui, era a última, era banco nessa época lá, e eu cheguei e disse, mãe, estou com vontade de aceitar Jesus. Um menino de 10 anos, aceitar Jesus. Aí minha mãe, levante sua mãozinha, arminiana minha mãe, ó, levante sua mãozinha, diga que é Jesus. É isso que eu me lembro. Mas a pergunta é, se você não lembra, você não é salvo? Já pensou nisso? Se você não lembra, você não é salvo? O irmão aqui tem uma boa memória. Ele tocou em pontos cruciais. Mas eu, no caso, ó, eu não lembro o texto. Eu não lembro das músicas que foram cantadas. Eu não lembro de nada disso. Mas eu acredito que eu sou salvo. Por que essas perguntas estão aí, meus irmãos? É para a gente nunca esquecer. A gente não explica a salvação olhando para o passado, puxando pela memória da gente. E quando a gente já tem mais um conhecimento teológico, também a gente não vai explicar a salvação olhando para o futuro. O chamado hoje é a gente explicar a salvação agora. Como o irmão ali já antecipou, já foi para o final. É isso aí que ele disse. É entender o sacrifício de Cristo. É entender que nós merecíamos de um Salvador. Mas aí, o ponto é esse. Eu não me lembro se eu entendi isso na hora. Eu não me lembro. Mas a salvação, ela não é feita baseada na minha memória e na sua. A salvação não é feita pelo conhecimento teológico que a gente tem. Que alguém podia dizer, alguém de vocês podia responder assim, usar o próprio Efésios, apontando muito mais para o futuro, ou para o passado, além do passado que você tem a memória de quando aceitou Jesus. Mas uma pessoa mais instruída, ela podia pegar esse texto de Efésios aqui, ó, por exemplo, Efésios 1 e o verso 4. Aqui seria uma resposta, não é? Quando foi que você foi salvo? Aí você podia, e a resposta estava certa. Você citar aqui, ó, o verso 4. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Eu estou no meio, pastor. Deus me escolheu antes da fundação do mundo, nele para sermos santos e repreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados segundo os filhos por meio de Jesus Cristo. Segundo o propósito da sua vontade. Antes de eu existir, Deus já tinha me salvado. É uma resposta. Você podia também olhar para o texto de Romanos, capítulo 8, e ler isso aqui. Seria uma resposta. Agora, para o futuro, né? Ó. Pastor, eu sou salvo, eu tenho certeza da minha salvação por causa desse texto aqui. Ó. Qual? Aí você citou o Efésios, né? Aí eu tenho mais um, pastor.
para amarrar as duas pontas, o passado e o futuro. Aí você vai lá para Romanos, capítulo 8. Aí você vai, larga esse texto aqui, ó. Verso 30. E nos predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou a esses justificou, e aos que justificou a estes também glorificou. Glorificou. Aí lembra que já falamos desse sermão, né? Já pregamos esse texto aqui? Justificou o passado, predestinou o passado, tudo passado, né? Aconteceu. Agora glorificou? Está no passado, mas ainda não aconteceu, é futuro. A certeza da salvação. Beleza, resposta. Mas o ponto é agora. E a resposta agora, meus irmãos, começa pelo que o irmão ali, Alisson, falou. A segurança da sua salvação não está na sua memória passada e nem no seu conhecimento do futuro. A sua salvação está confirmada e afirmada pela obra de Cristo revelada nas Escrituras. Isso aqui foi um bálsamo para mim, porque às vezes eu me questionava. Rapaz, mas a Bíblia diz que a gente tem que ser salvo por ouvir a palavra. Tem que ouvir a palavra. Não é? Como ouviram se não há quem pregue? Não é? Mas eu não lembro da pregação que me salvou. Mas não é a pregação em si, uma pessoa falando. Mas é o que a fala diz. E a fala diz que aqueles que o Senhor escolher, ele vai lá e muda o coração. Ele dá fé para crer. Efésios. Pela graça sois salvos mediante a memória. É? Não. Pela graça sois salvos mediante o conhecimento entendido. Você tem que lembrar do texto, né? Se o texto foi dividido em 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos. Se for uma narrativa, uma história bíblica. Tem que ter algo racional que tenha enchido a sua mente para você confessar. Então, muitos de nós aqui, meus irmãos, ia cair numa dúvida infernal. Mas eu não lembro. Alguns dos irmãos aqui estão na mesma situação que eu não lembro o que foi que o pastor ou quem pregou naquele dia para que eu ficasse só com essa memória de que foi ali que eu aceitei Jesus. Alguém está junto comigo nesse negócio? Alguém está junto comigo? Eu, a irmã, o irmão lá atrás, né? Então vocês não falaram porque é vergonha mesmo, né? Porque sabe, né? O texto todinho, né? Então, para o nosso conforto, nosso consolo, a nossa salvação não está atrelada à nossa memória. Viu? Não está. Está a Escritura. E por aí nós vamos para o nosso primeiro pontinho, só para fortalecer isso. Presta atenção aí, ó. A providência de Deus nos resgata da escravidão do pecado. E acabou. Ó, que a gente deve saber, quando alguém perguntar, quando é que tu tem certeza que tu é salvo? Aí tu vai dizer, é quando a Escritura me diz que eu era escravo do meu pecado. Está aí o texto, ó, Romanos 6,17. A Escritura descreve nossa condição anterior como escravidão espiritual. Romanos 6,17, que corrobora com o nosso texto de Efésios. Efésios 1,4. Está dizendo a nossa depravação todinha, ó, nos quais vocês, aí inclui todos nós, ó, andaram, aqui Efésios 2:2, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade, Satanás, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e entre eles também todos nós que andávamos no passado segundo as inclinações da carne. Então tá aí, ó, o mundo, o diabo e a carne. Então quando alguém lhe perguntar, meu irmão, como é que você tem certeza que foi salvo? É porque a Bíblia diz que eu era pecador, depravado. Aí o Senhor, por misericórdia, veio até mim e me resgatou. Em hipótese alguma eu ia querer ele. O pessoal também não gosta de usar essa expressão, livre-arbítrio. Tem não. Tem não. Você quer derrubar uma pessoa que fala isso num argumento só, numa frase só, não vai dizer, eu tenho livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio. Aí você olha para ela e diz assim, tu peca? Ela vai ter que responder o quê? Ela vai ter que responder o quê, irmãos? Peca. Pare de pecar, não peque nunca mais. Se ela disser assim, eu consigo, então já quebrou, já não tem livre-arbítrio, porque mentiu, né? O que é que a gente tem? A gente tem uma liberdade. E no caso, quando a gente está morto nos delitos e pecados, nós temos liberdade para pecar.
Aí quando Deus nos alcança, agora nós temos liberdade de escolher não pecar. Entendeu? Até chegar ao verso 4 do capítulo 2 de Efésios, nós só tínhamos liberdade para pecar. Estava o mundo nos impulsionando, o diabo nos regendo e o nosso coração desejoso, a carne, estava lá. A tríade satânica que aparece lá. Concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida, lá de 1 João. Liberdade para pecar. E quando Deus vem, Deus vai dizer agora, ó, agora vocês têm liberdade para não querer pecar. Entendeu? Próximo slide aí. Não éramos livres para escolher Deus. Nossos desejos estavam presos ao pecado. A providência salvadora se manifesta quando Deus intervém e liberta o coração, concedendo nova inclinação e nova vida. Um poder que nós não tínhamos. Em hipótese alguma, um poder que nós não tínhamos. Deus abre o caminho até nós. Ele vem até nós. Eu ilustro isso aqui, ó, com o encontro do etíope com Filipe, que não foi casual. O etíope, ele estava vivendo a vida dele. Ele não estava buscando Deus. Ele estava indo. E Deus pega Filipe e coloca no caminho. Vai lá. E ele para o cara e começa a falar. Quem foi que mandou esse cara lá? O texto é muito claro. O Espírito de Deus mandou. Se o Espírito de Deus não manda, aquele etíope tinha ido embora e não tinha encontrado a salvação para ele. Atos 8, 29 e 30. E Deus age nos mínimos detalhes, nas coisas tão simples. Às vezes um convite que você faz, inesperado para uma pessoa, é Deus te usando, assim como usou Filipe para esse eunuco. Ah, dá para tu ir na minha igreja domingo? Aí a pessoa não está nem pensando em Deus, só Deus sabe o que ela está pensando. Aí ela vem, aí naquele dia aprove a Deus salvá-la. E a gente acha que foi totalmente ela que quis. Todo salvo, ele só quer porque Deus quis primeiro. Mas Deus, verso 4. Segue, nosso segundo ponto. A providência de Deus remove a ira por meio da substituição de Cristo. Antes da conversão, estávamos sob a justa ira de Deus. Efésios disse isso. É o finalzinho do verso 4. Éramos, por natureza, filhos da ira. Por isso, quando Jesus vai para a cruz, e ele tem aquele momento que ele sua até gotas de sangue, ele diz, se for possível, passa de mim este cálice. O cálice ali era a ira de Deus. É a ira de Deus. Né? Não é porque ele estava com medo de morrer, não. Era a ira de Deus que ia ser derramada sobre a cabeça dele, e foi derramada. Né? João 3,36 é o texto que eu não li literal, mas que está no mesmo contexto do João 3,16, né? Esse vai dizer que sobre ele permanece a ira de Deus, que eu já tinha falado sobre isso. Aí Deus, como diz em Isaías, é o castigo que nos trouxe a paz, que estava sobre ele, por ele ser o nosso Salvador. 2 Coríntios 5, 21 diz assim, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. A ira que está escrita aqui no capítulo 2 de Efésios, no finalzinho do verso 3, ela precisava ser consumada. E o próprio Deus se fez homem para carregar a minha culpa, a sua culpa, a minha depravação, a sua depravação. E não se esqueça, essas depravações, essas iniquidades têm nome. Tem nome. Prostituição, lascívia, homossexualismo, traição, inveja, assassinato, entendeu? Avareza. Tudo isso aí ofendia a Deus. E aqueles que vivem sobre essas demandas, eles vão receber na grande ira. Tem um dia para a grande ira do Senhor. O Senhor só não nos fulmina, nós que somos cristãos, porque a gente já peca. É porque quando ele vem para nos
destruir, aí ele olha e vê que nós fomos marcados. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, Cristo em nós. A semelhança do que aconteceu quando foi tirar o povo do Egito. Aí as pragas, lembra? Aí teve uma praga em especial que era matar todos os primogênitos. Não era? Mas aí o Senhor disse, aqueles que não quiserem ter esse juízo sobre as suas casas, façam o quê? Marquem as suas portas. Aí o anjo da morte vinha, epa, aquela ali está marcada, passava direto, pegava outra. O anjo da morte ali é a ira de Deus, era o próprio Deus ali. Isso vai acontecer de novo, de uma vez por todas, para nunca mais acontecer. E aí quando Cristo vier, é por isso que Lucas diz, olha, vai ser um momento difícil, quando Cristo vier, derramar da sua ira nesse mundo. Mas antes que eu faça, ele vai tirar os seus. Certo? Aí o texto lá de Lucas vai dizer, ó, erga as suas mãos, não, erga a sua cabeça e diga, a minha redenção chegou. Entendeu? Seguindo. Então é na cruz, meus irmãos, que Cristo absorveu a condenação que nos pertencia. Assim, a conversão não é apenas uma mudança interior, é um resultado da obra objetiva de Cristo aplicada a nós. Não é uma obra comum, não. É uma obra extraordinária. Por isso que eu digo e repito, meus irmãos. Seria maravilhoso, eu nunca vi. E não desacredito no poder de Deus de fazê-lo. Mas eu nunca vi um cego enxergar. Eu nunca vi um paralítico andar. Eu nunca vi um morto ressuscitar. Tudo isso é maravilhoso. Mas cada dia mais está claro para mim que o maior milagre que nós deveríamos celebrar é o que aconteceu conosco e desejar que aconteça com outras pessoas, que é esse verso 4 do capítulo 2 de Efésios acontecer. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós, verso 5, mortos nos nossos delitos e pecados, deu-nos vida. A vida que vale a pena ser vivida. E é uma vida que começa aqui e nunca mais terminará. Terceiro e último ponto. A providência de Deus vence nossa incapacidade espiritual. O homem natural, Paulo escreve isso aos Coríntios, o homem natural não apenas rejeita Deus, ele não pode compreendê-lo. E está aí o texto, ó, resumido. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus e não pode entendê-las. Aí aqui é um ponto, meus irmãos, que você precisa compreender. Nós fomos chamados para pregar o Evangelho. Nós temos que pregar, mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós temos que ter consciência que não é o ato da nossa pregação, mas é o querer de Deus. Então, o que significa? Todas as vezes que você for pregar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu patrão, para o seu colega, para o seu funcionário, você sempre faça isso em oração com o Senhor. Antes, durante e depois. Se você sabe que vai ter uma oportunidade para falar para essas pessoas, você diz, Senhor, no momento, na hora certa, o Senhor me dirige. Que eu fale pouco, mas fale muito. Não é argumentar bem, entendeu? Não é você dizer isso, apresentar as três bases, né, de um evangelismo, né, que a gente aprende, né? Primeiro você aponta o céu, aí depois você aponta o inferno, aí depois você diz aquele que pode livrar você do inferno para o céu. Tá tudo legal, tá tudo beleza. Mas a gente não pode se prender ao método. Porque às vezes Deus pode estar usando você e você não está nem com vontade de falar, assim como Jonas, né? E vai lá e Deus faz. A sua consciência é, eu tenho que ser fiel, assim como eu ensinei aqui e aprendi com o Piper. A principal finalidade da gente ir fazer missão não é para ver resultado. A gente tem que querer, tem que desejar. Mas é ser fiel e fazer com prazer e alegria por aquele que morreu na cruz por nós. É você falar debaixo do poder de Deus. Duas coisas podem acontecer. Ou Deus vai lhe dar o privilégio de fazer aquela boca confessar diante de você os seus pecados e entregar sua vida a Cristo. Ou o Senhor vai fazer esse indivíduo ficar tão possuído de raiva que é capaz dele lhe dar um soco. É capaz dele mandar você fugir dali da frente dele, senão ele vai te matar. Aí nessa hora, lembre-se,
Deus continua Deus, Deus continua bom, a palavra dele continua eficaz. A palavra de Deus é eficaz para salvar e para endurecer. E acabou. Não é um joguinho de quem ganha mais, tem mais crédito com Deus. Não. A vida é essa. Quem é mais fiel, tem o sorriso de Deus. Deus se agrada com aqueles que são fiéis. Para receber, né, de repente, uma salvação e celebrar, ou para receber um sai de perto de mim. Que tudo seja feito. Olha, é só lembrar, textos. Vá pregar o evangelho. Faça isso, faça aquilo. Beleza. Aí outros, vá pregar o evangelho. E aqueles que forem duros, voltem. Tira até o pó da chinela, do calçado. Os homens amam as trevas, está aí dizendo. Para mim é a maior imbecilidade, sabe, irmãos? Eu já sou chato por natureza. A minha família diz é verdade, né, irmão? Eu sou chato por natureza para algumas coisas. Eu tenho um pavio curto para algumas coisas, sabe? E agora que eu estou ficando mais velho, passei dos 50, aí eu sei lá como é que vai ser. Entendeu? Mas quando eu escuto assim, vamos evangelizar no carnaval, vai dizer assim, vai criar vergonha nessa tua cara, passa o ano todinho, ninguém na empresa que tu trabalha, na faculdade que tu estuda, sabe que tu é crente, agora tu vai dar um de piedoso, eu vou evangelizar no Abadá, salvação para todos. Irmãos, não existe não. Eu não trabalho nesse negócio de pesquisa de IBGE, não trabalho nisso não. Mas eu tenho certeza, se fizer uma pesquisa, igreja que se meteu a besta de mandar grupo de jovens, sei lá o que for, para evangelizar no carnaval, pode ter certeza, se foi 10, ficaram 11 lá. Deus, quando nos salva, meus irmãos, Deus não deixa a gente burro, não. Ele nos dá a sua sabedoria. Aí tem gente que diz assim, a igreja se acovarda, vai para acampamento. Depende da visão que você está olhando. A minha visão é essa, a igreja deve sair e se encher de Deus, para quando ela voltar para esse mundo, como eu disse aqui no começo, que o carnaval é representação. Se você ainda não acha que o mundo está depravado, não queria nem dizer isso, mas vou dizer, chega em casa e dê uma olhadinha. Como é que está a situação? Aí se você foi para algum acampamento, ouviu a palavra de Deus, aí você vai estar firme e seguro. Senão você é fácil cair. Não brinque com o pecado. Salomão, um dos grandes homem sábio da palavra, eu disse, desvie, não acho que você é forte, não. Não brinque com o pecado. Não brinque com o pecado. Finalzinho do ponto 3, lá, passando. A conversão acontece quando Deus muda o coração, concede vida espiritual e nos torna capazes de ver Cristo como precioso. Esse é o ponto, meus irmãos. E aí, Piper, ele diz o seguinte, uma frase dele, a conversão, e aquilo que eu estou gritando aqui, faz a tempo para os irmãos, que para mim não existe milagre maior. A conversão é o milagre no qual Deus vence nossa cegueira espiritual e nos dá olhos para ver Cristo como nosso maior tesouro. De vez em quando eu sou tomado de gratidão. Deveria ser toda hora, viu, irmãos? De lembrar assim, poxa vida, Deus me deu uma família maravilhosa. Deus me deu uma igreja maravilhosa. Deus me deu um chamado maravilhoso. Mas o melhor de tudo, Deus me deu o privilégio de passar a eternidade com Ele. Morar naquilo que aqui nesse mundo a gente busca. Todos nós aqui queremos morar num local que a gente tem estabilidade, em segurança, em saúde e financeira, não é? Não é à toa que no mundo tem aquele bairro melhor, né? A pessoa quando vai querer comprar uma casa, aí você bota na mão daquelas pessoas da imobiliária, aí eles vão trazendo os bairros onde tem as casas, você vai dizendo, essa aqui, ó, a estrutura é muito boa, aqui você vai ter uma estabilidade financeira boa aqui, você, né, se você for montar o seu escritório lá, né, se você for sei lá, aqui você vai ter uma segurança para os seus filhos e tal. A gente quer tudo isso, né? A gente quer tudo isso. Deus é bom e nos concede essas coisas aqui, né? Por exemplo, eu não sei onde é que os irmãos moram. Eu moro num lugar que é fantástico. Lá não tem negócio de tiro nem bala perdida, não. Meu bairro lá é fantástico, irmão. Para quem não conhece, Jurema. Fantástico lá. Seu de vocês. Mas o meu lá,
morre 10 por dia. Não sei o de vocês. Mas se eu morasse no Alphaville, eu não poderia achar que essa é a melhor vida. A melhor vida nós já temos. Eu me lembro de um sermão que eu preguei aqui e eu disse para os irmãos, irmão, quando alguém chegar para você, e aí, irmão, tu venceu na vida? Se tu for crente, tu morar de aluguel, não tiver nem bicicleta, tu pode com certeza dizer para ele, eu venci na vida sim, meu chapa. Porque eu sei quem eu sou hoje e para onde eu vou. Entendeu? Entendeu? Essa é a verdadeira vida que só ele pode dar. Conclusão. A conversão revela a providência pessoal e salvadora de Deus. Então pense agora, só por esse segundo. Deus, o Deus Todo-Poderoso que a gente nunca viu e nunca vai ver. E quando ele quis se revelar, se revelou em Cristo e nós não vimos. Temos a promessa de vê-lo. Ele escolheu você. Ele olhou no meio da podridão. Aí disse aquele dali. Eu vou lá. Mas Deus, aí ele foi lá. Aí pegou o teu coração e transformou. Mas pastor, eu ainda peco. É porque ele disse, né, que a gente vai pecar ainda. Mas a gente tem que lembrar que ele disse também, agora você tem a opção. Você tem a liberdade de não pecar. E como é que a gente faz para não pecar? É se agarrar cada vez mais com a santificação, a perseverança nas verdades bíblicas. A começar por essa certeza, convicção de que não foi o meu levantar a mão, não foi a minha memória de lembrar, foi o texto tal, aí ele pregou, eu me lembro até da ilustração que ele fez. Não, se você lembra tudo, beleza, não tem problema não. Mas a maioria não lembra, não entre em desespero. Você foi salvo não pelo que você pensou, lembrou ou que você conhece, mas pela palavra, que diz que vai fazer e faz quando quer. Entendeu? Então, se alguém perguntar para você, quando foi que tu se tornou crente? Mas foi há 20 anos atrás, quando Deus decidiu entrar dentro de mim e mudar meu coração. E fazer com que eu olhasse para esse mundo diferente como eu olhava antes. Muitas coisas que eu amava nesse mundo eu deixei de amar, porque o amor de Deus entrou no meu coração e me fez ver o que vale a pena amar. Aí de vez em quando eu caio, aí ele me lembra, pelo seu espírito, para a igreja que eu vou, aí eu escuto lá o pastor falando, vou para a EBD, eu escuto lá o professor falando, aí eu vou para o devocional, aí eu escuto lá falando, aí eu vou para os discipulados, aí eu escuto. É tudo Deus lembrando os seus. E aí fica, para o final aí, meus, as 3 dicas aí, ó. Aplicações práticas. Com essas verdades, estou com Calvino. Não é o homem que escolhe, é Deus que escolhe. Aí depois que Deus escolhe, aí o homem vai e se volta para Deus. Não vou chamar os arminianos de hereges. Não. Um dia eu fui arminiano. Achei que era o apelo. Tanto quem está aqui há muitos anos sabe. Terminava a pregação, era novo som. Ei, não fique assim, solidão. Venha, meu filho, venha, meu filho, venha, meu filho. Aí com aquele apelo ali, qualquer um vinha. Entendeu? Hoje eu entendi, eu faço convite. Se eu sei que todo mundo que está aqui, tem algum incrédulo aqui? Quem é incrédulo aqui? Quem é crente aqui? Levanta a mão. Então, não sou eu, não é eu chamando. Porque o céu que eu apresento por mim mesmo, esse eu não quero ir, não. Eu quero ir para o céu que a Bíblia apresenta e tem como Cristo o porteiro, que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, cultive gratidão diária por sua conversão. Ore pela conversão dos outros com esperança. Viva com humildade e dependência, reconhecendo que a fé, a perseverança e a santidade continuam sendo frutos da providência de Deus. Eu estiquei um pouquinho hoje porque Deus quis. Amém. Vamos ficar de pé. Convido todos a domingo estar aqui com alegria, gratidão ao Senhor, retornando na nossa EBD, nosso sermão em Zacarias sobre as visões. Convide alguém, traga alguém para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, graças te dou por essa noite, por todos esses irmãos que aqui estão. Teu Espírito Santo.